na qual nós celebramos esse culto hoje é estudando a sua palavra, né? Com a nossa temática do livro de Apocalipse. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença, diante da Tua glória, aonde nós podemos Te louvar e Te agradecer, Senhor querido, por esse dia corrido, dia de trabalho, dia de luta, mas nós vencemos, ó Pai. Estamos aqui nessa noite para Te louvar, e a forma na qual nós iremos Te louvar é refletir sobre a Tua palavra. Senhor, nós estaremos lendo a Tua palavra, nós estaremos refletindo sobre a Tua palavra, e que ela possa, Senhor querido, como é o título desse livro, Apocalipse, que Tu possa, Senhor querido, se revelar a nós de uma maneira ímpar, de uma maneira individual, de uma maneira, Senhor, que muitos não têm esse conhecimento e essas revelações, na qual nós estaremos tendo acesso aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos possam sentar, dando glória a Deus e aleluia, né? Pela leitura da sua palavra. Irmãos, semana passada nós temos uma pequena introdução, né? Tudo que nós iremos falar sobre esse livro, e agora nós vamos entrar no conteúdo, né? No conteúdo. E hoje, se eu pudesse dar um título ao que nós vamos estudar hoje, é: o noivo se apresenta à sua noiva, né? Porque o tema aqui na qual nós vamos trabalhar hoje, pois nós vamos abordar o capítulo 1 do livro de Apocalipse. É importante, irmãos, que a nossa ideia de nós estudarmos o livro de Apocalipse, nós temos que ter em mente 4 coisas. Nós devemos ter em mente 4 coisas quanto ao nosso estudo do livro de Apocalipse. O porquê que as pessoas não gostam do livro de Apocalipse? Por que nós muitas vezes não ouvimos mensagens ou não ouvimos estudos sobre o livro de Apocalipse? Por 2 boas razões. Primeiro, porque muitas pessoas acham que o livro, vou usar uma expressão teológica, mas eu vou explicar, tá? Eles acham que o livro está selado. O que é um livro selado? O livro selado, quando a Bíblia fala de livro selado, e nós vamos ver isso aqui no Apocalipse mesmo, lá no capítulo 4, 5, quando a Bíblia fala assim, o que está selado é o seguinte: as informações que estão contidas aqui não serão divulgadas, estão encobertas, escondidas, para uma pessoa só ter essas informações. No tempo antigo, na época de Jesus, quando você escrevia uma carta para uma pessoa, a carta não era papel, né? A carta era tipo um pergaminho, eles faziam tipo um rolo, e nesse rolo tinha tipo uma fita, e nessa fita ela era presa com uma espécie de broche, de um botão, e esse botão é que chamava de selo, né? De selo. Então só poderia abrir esse selo o destinatário da carta. Ninguém mais podia abrir, o carteiro não podia abrir, ninguém mais podia abrir, sob pena de ser preso. Você não poderia abrir a carta de um selo de alguém, né? Aí por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Porque de uma certa maneira, quando nós somos salvos em Cristo, só o Espírito Santo é que pode abrir, ou ele tem o controle desse processo da salvação em nossas vidas, né? Então,
há muitas pessoas que não estudam o livro de Apocalipse, que não gostam do livro de Apocalipse, têm medo do livro de Apocalipse, por entender que o livro do Apocalipse, ele é selado. Só os pastores podem estudar o livro de Apocalipse, né? Só os pastores. Membro assim não pode estudar, eu nem vou ler, porque só os teólogos, pastores, magnatas, divindades e tal podem ler. Não, o livro de Apocalipse, para os irmãos terem uma ideia, e nós vamos ver isso daqui a pouco, por exemplo, no versículo 4, ele foi destinado a 7 igrejas de uma região, né, do Império Romano chamado Ásia, né? Ásia era uma província do Império Romano, e nesse Império Romano tinham 7 cidades, uma perto das outras, né? Semana que vem nós vamos ver aqui um mapa da distância dessas 7 cidades, né? Daí, então, a princípio, esse livro ele foi escrito para essas 7 igrejas. Então não faz sentido, por exemplo, eu falar que esse livro é só para pastor, para cima, sendo que se eles escreveram para a igreja, esse livro foi lido para a igreja. Então a igreja, de uma certa forma, entendeu, né? Entendeu? Então essa é a primeira ideia. Por que muitas pessoas têm dificuldade com o livro de Apocalipse? Segunda dificuldade com o livro de Apocalipse, por que as pessoas não gostam do livro de Apocalipse? É porque as pessoas dizem que existem coisas aqui que dá medo. Porque aqui vai falar do dragão, né? Aqui vai falar, por exemplo, de uma besta. E quando a Bíblia fala de besta, não fala de uma pessoa idiota, mas é um animal. E aí é um animal que surge do mar. Aí tem uma outra besta, menor ainda, que surge da terra, né? Aí nós vamos ver uma mulher que tem uma lua na mão, que foge do dragão. Aí a gente vai ver esse cenário todo. Eu nem vou ler, porque esse negócio eu vou ter pesadelo à noite. Já vi crente falando, eu não leio o livro de Apocalipse, porque eu vou ter pesadelo à noite. Irmãos, o que os irmãos têm que entender é o seguinte, que o próprio livro explica essas coisas. O próprio livro de Apocalipse, ele explica, ele dá figura, ele dá simbologia, e ele vai explicar para você o que é aquilo, o que está aparecendo diante dos nossos olhos, né? A terceira coisa que nós devemos, assim, desvincular, sim, eu peço que vocês desvinculem dessa ideia, porque não é isso que nós iremos tratar na sexta-feira. É que o Apocalipse é o livro que fala do fim do mundo. Eu não vou falar do fim do mundo, porque o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. O mundo vai ser renovado, né? Apocalipse 22. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Deus não vai acabar com a terra e vai fazer tudo de novo. Vai refazer a criação, né? Então, não é o fim do mundo. Pastor, mas e as 7 taças? E as 7 trombetas? E os 7 selos? E os 4 cavaleiros do Apocalipse? Ai, que medo e tal. Não fala do fim do mundo. O que vai falar, a grande questão do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele vai falar de algo que talvez você não ouça muito, mas é algo na qual existe em quase todas as páginas da Bíblia, que é a justiça de Deus, né? Porque é só nós lembrarmos do cenário. Vou relembrar algumas coisas da sexta-feira passada. O livro de Apocalipse, ele foi escrito em um momento muito difícil da igreja. A igreja, ela estava perdendo a esperança. Os irmãos têm uma ideia. A igreja estava perdendo a esperança de tudo, né? Por quê? Só para os irmãos entenderem a história. Quando Jesus ele sobe, em Atos capítulo
Jesus ele fala, os anjos falam assim, varões galileus, porque olham para o céu. Da mesma maneira em que ele foi, ele vai voltar. Então, diz a história que os primeiros discípulos, os primeiros crentes, né, eles estavam aguardando a vinda de Jesus naquela geração. Ninguém pensava que Jesus ia demorar, no mínimo, 2022 anos. Ninguém pensava que Jesus ia demorar tanto para voltar assim, né? Ninguém pensava nisso, né? Então, eles acreditavam piamente que na qual Jesus ia voltar àquela geração. Só que, com o passar dos anos, por exemplo, no ano 70, quando foi destruído o templo de Herodes, ali eles já começaram a desanimar. Porque aí eles começaram a pensar, nossa, toda a geração nossa está morrendo. Uns foram mortos pela perseguição, né? Por exemplo, quase todos os apóstolos já estavam morrendo. E no ano 95, que é o ano na qual foi escrito o livro do Apocalipse, ano 95 da nossa era, o único apóstolo que estava vivo era João. Todos os outros apóstolos já estavam mortos, todos martirizados. Uns morreram à espada, no caso de Paulo, né? Outros foram crucificados, como Pedro, né? E então já os irmãos do primeiro século, eles já estavam perdendo a esperança. Parecia que não tinha, a história perdeu o controle, né? E na época de João, um imperador chamado Domiciano, ele editou uma lei dizendo que o único que poderia ser adorado era ele. Era ele. Por isso que ele convocou essa perseguição aos cristãos. E quando ele chega em João, ele isola João do cativeiro e ele vai para uma ilha, que é chamada Ilha de Pátmos. A Ilha de Pátmos era uma ilha, vamos dizer assim, alguém já assistiu um filme, ou já ouviu falar da prisão de Alcatraz? Era mais ou menos isso, porque ali era mandado os prisioneiros ali, né, para morrer, era uma prisão perpétua ali. E João foi para aquele lugar. Então imagina, você aqui, nós somos crentes naquela época, e o nosso líder maior, a nossa referência, é preso e mandado para a Ilha de Pátmos. O que nós iríamos pensar, pastor Leonor? Acabou tudo. Vamos parar com esse negócio de ser crente, porque acabou tudo. Vamos desanimar, vamos jogar a camisa, vamos voltar para o judaísmo, vamos voltar para as coisas erradas, porque a igreja acabou. A igreja estava sendo minada, entende? Da esperança. Aí o que acontece? João vai para a Ilha de Pátmos e ele tem essa revelação. Porque nós aprendemos semana passada que o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Apocalipse não quer dizer, irmão, fim de mundo. Tira essa ideia da cabeça de vocês. Apocalipse quer dizer revelação. Ou seja, e quem é que está fazendo essa revelação? Deus. Deus chega a João e diz: João, vou te entregar uma revelação. E Jesus aparece a João e começa a contar, né? Ele começa a ver, no capítulo 4, ele começa a ver um monte de coisa que a gente vai estudar, os detalhes. E aquilo é uma revelação. Ou seja, o mundo espiritual está sendo descortinado na mente de João. O mundo espiritual está sendo descortinado. E o grande tema do livro de Apocalipse é o seguinte: que o Cordeiro não perdeu o controle da história. Jesus não perdeu o controle da história. Mas pastor, o Império Romano está assolando
Deus não perdeu o controle da sua igreja. O que o livro do Apocalipse vai dizer para a gente é que no final, aí ele vai mostrar o plano para nós. Ele vai mostrar o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer no futuro. Né? O que vai acontecer no futuro. E é isso que Deus faz com aqueles que Ele ama, irmãos. Deus, quando Ele vai fazer algo, Ele sempre revela esse algo para aqueles que Ele ama. Lembra de Abraão? A Bíblia diz que Deus, capítulo 18 ou 17, é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Que Deus, Ele chega e fala assim: vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu não posso ocultar isso ao meu amigo Abraão. E ele chega até Abraão. Abraão, Deus não tinha obrigação de chegar para Abraão e fazer isso, mas Deus se sente, por causa do relacionamento. Abraão, eu vou ter que destruir Sodoma. O livro de Apocalipse é esse diálogo entre Jesus e a igreja. Jesus chega para a igreja e diz: olha, não pense que o mundo, não pense que o diabo, os seus anjos, o inferno, o império romano, não pense que eles estão vencendo. Eles acham que estão vencendo, mas eu estou a um passo à frente. E assim como Sodoma teve o julgamento, Babilônia teve o julgamento, Roma vai ter o seu julgamento, e hoje esse mundo, esse sistema mundano vai ter o seu julgamento também, né? E a igreja, irmãos, ela está sendo preparada para grandes acontecimentos. Então o livro de Apocalipse, ele descortina isso. Ele mostra para mim, ele mostra para você o seguinte: olha, eu não perdi o controle da história. E a história diz que eu venço. No final, Jesus vence. Por isso que nós não devemos ter medo do livro de Apocalipse. Por isso que nós não devemos ter temor. É o fim do mundo. Não! Nós devemos amar o livro de Apocalipse. Porque no livro de Apocalipse, toda a injustiça que você está vendo hoje vai ser punida, vai ser julgado, vai passar pelo crivo do grande juiz, que é o Cordeiro, lá no capítulo 21. Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele vai julgar todos. Então, irmãos, o livro de Apocalipse, para mim, é o livro da esperança. É o livro da esperança. Se eu perdi a esperança na minha vida, eu tenho que ler o livro do Apocalipse. Se eu olho para as notícias do mundo e digo assim: não tem mais jeito. Tem sim. Eu tenho que olhar para o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, ele vai mostrar para nós, ele vai mostrar para mim, ele vai mostrar para você que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de todas as coisas. Então vamos começar a ler? Vamos lá? Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1. A minha versão aqui é a NVI, né? A minha versão. Aí você acompanha na versão de vocês e nós vamos vendo. Que diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E Ele enviou o seu anjo para tornar conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, nesses dois primeiros versículos, é que mostra um resumo do que está acontecendo nesse livro.
revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Viu? Então, tudo isso que eu falei está resumido nesse versículo primeiro aqui. O que é Apocalipse? É a revelação de Jesus Cristo que Ele dá aos seus servos, anunciando o que em breve há de acontecer. Amém? E Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João. Esse João, irmãos, é o apóstolo João, né? O apóstolo do amor, né? E é interessante que ele foi testemunha tanto da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, por que é testemunho de Jesus Cristo? Porque ele foi discípulo de Jesus. Ele andou com Jesus. Então ele conhecia Jesus, né? Conhecia Jesus. E isso é uma das coisas lindas, né? Que às vezes eu fico meditando assim. Já parou para pensar do privilégio que esses homens tiveram de andar com Jesus? Ficaram 3 anos quebrando cabeça, é verdade. Mas depois que eles entenderam quem era Jesus, já parou para pensar? Meu Deus, eu andei com o próprio Deus aqui nessa terra, né? Como eu fui cabeça dura e muitas vezes, ele, nossa, ele nem achou ruim comigo, ele sempre me entendeu, sempre me amou, né? Isso é algo maravilhoso, né? Então ele foi testemunha, né? No verso 3, tem uma bem-aventurança aqui, né? O livro de Apocalipse, ele trabalha muito com números, muito números do livro de Apocalipse. E para os irmãos terem ideia, existe 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Essa é a primeira que nós vamos ver aqui. A primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse é: bem-aventurado, vou ler na versão do telão. Bem-aventurado é aquele que lê e o que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa é a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar as outras 6 lá para frente, mas essa é a primeira, né? Olha só, bem-aventurado é aquele que lê. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos lendo, né? Então a gente já ganhou uma bênção aqui. E quando a Bíblia fala de bem-aventurado, a Bíblia fala, o sentido é mais do que feliz, né? Quem aqui já achou R$100 na rua? Quem já achou? Já achou, Natan? Você ficou feliz? Já achou? Não ficou feliz? Hoje, nós achamos aqui mais do que R$100. Nós achamos aqui um grande tesouro. Bem-aventurado é aquele que lê. Depois, olha só, aquele que lê. Segundo, os que ouvem. Se você não conseguiu ler, você está ouvindo, então você também é bem-aventurado. Você achou um grande tesouro. E terceiro, olha o verbo, aquele que guardam, né? Que ouvem e guardam o que nele está escrito, porque o tempo do cumprimento dessas coisas está próximo. Guardam, né? Então tem uma bênção para quem lê, tem bênção para quem ouve e tem bênção para aquele que guarda. O nosso intuito aqui, meu intuito aqui é que você guarde. Eu não quero mais que você fique desesperado com qualquer notícia que aparece na televisão. É guerra, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Vamos se esconder debaixo da cama, né? Não fique mais desesperado, porque hoje nós estamos vivendo em momentos de desespero. Você quer ver o que aconteceu? Irmãos, até hoje eu procuro entender o sentido
de quando começou a pandemia, um monte de gente foi no mercado comprar papel higiênico. Não tinha papel higiênico no mercado, porque tinha gente que comprava um monte de papel higiênico. Aí eu comecei a me perguntar por quê? Fosse comida, tudo bem, né? Na verdade? Não, vai que fecha tudo e tal, né? Mas papel higiênico, você vê quando as pessoas ficam desesperadas, elas perdem a razão das coisas, né? Perde, por exemplo, a eleição acabou e teve a greve dos caminhoneiros. Já foi todo mundo no posto de gasolina em seu tanque, no desespero, né? Até alguém falou para mim: Saulo, você não vai lá no posto, rápido, vai que, irmãos, calma. Acabar a gasolina, a gente vai a pé, vai de ônibus, né? Fazer o quê? O ônibus não sei que não para, né? Mas é desespero. Então, quem tem a palavra de Deus no teu coração, não fica desesperado, porque já sabe o que está acontecendo, já sabe o que está por trás. Irmão, tem muita gente que está desesperada porque o presidente não ganhou. Ai, agora o que vai acontecer? Irmão, não fica desesperado, você já sabe o que é para acontecer. A maldade está multiplicando, olha como está acontecendo aqui, ali, tal, o pecado hoje está abrangente, tal. Não, quem lê a palavra de Deus já sabe, né? Aliás, eu leio o jornal para ficar bem informado, mas eu não me impressiono muito com as coisas, porque eu já sei, eu guardo, eu já sei o que vai acontecer. É o que esse livro está dizendo para nós. Em breve das coisas que vão acontecer. Verso 4, aí nós vamos ter a saudação. João é o autor, as 7 igrejas que estão na Ásia. E olha só que coisa bonita. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e a dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Glória a Deus. Até aqui. Nós vemos, continuamos. A igreja sendo perseguida, a igreja sendo, vamos dizer assim, devorada pelos leões, todo mundo preocupado. A igreja de João escreve uma carta dizendo: graça e paz. Graça e paz. Irmão, nós nunca devemos desprezar a paz. Quando alguém dá a paz do Senhor para você, não despreze. Dê a paz do Senhor para ela. Esses dias eu estava lá no serviço e o motorista lá que trabalha lá, ele está conversando no WhatsApp, e eu não sei o que aconteceu comigo. Eu confundi, sabe quando você confunde? Eu dei a paz do Senhor para ele, né? Eu dei a paz do Senhor para ele. Paz, Senhor. Aí eu pensei assim: nossa, será que ele ficou constrangido? Né? Aí eu fui pedir desculpa, né? Cheguei para ele e falei: o nome dele é Edilson. Edilson, desculpa, é que eu pensei que eu estava conversando com o irmão, tal, não sei o que. Ele falou: e eu não sou irmão, não? Agora você está tirando a paz? Quando você deu a paz, eu me senti tão em paz, agora você está tirando essa paz de mim? Então toma a paz de volta, né? Aí toda vez que eu vou falar com ele, coisa do serviço, paz, Senhor, irmão, tudo bem? E ele faz questão, né, de ter essa paz. Graça e paz, irmão, em um momento de dificuldade é muito bom você receber paz. Alguém falar paz do Senhor quando você está na luta, é algo assim revigorante, né? Então o João já começa a usar graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Irmãos, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir é um dos nomes, ou é o nome de Deus. O nome de Deus do Antigo Testamento, ele é 4 consoantes.
e não se tem pronúncia desses 4 funções. Nós traduzimos para Jeová, Javé, Iavé, mas na verdade ninguém sabe a pronúncia desse nome, né? A pronúncia desse nome. Então, o significado desse nome é esse aqui que João está dizendo: o que era, o que é, o que era e o que há de vir. O grande eu sou. O grande eu sou. Então, olha só, da onde que vem essa paz e essa graça? Do grande eu sou. Olha só que coisa tremenda. Já parou para pensar que quem cuida de nós é o grande eu sou? É aquele que, na qual foi criada todas as coisas, e todas as coisas são mantidas por Ele, e tudo que vai acontecer é no controle dele. Na mente de Deus não tem passado, presente e futuro. Na mente de Deus nós estamos aqui, e Deus já sabe aonde nós iremos. Deus já sabe o que nós estamos pensando. Deus já sabe o que nós estamos planejando. Irmãos, eu me recuso a ficar preocupado com a minha vida, com as coisas que vão acontecer, com esse relacionamento que eu tenho aqui, porque esse grande eu sou está dizendo para mim e para você nessa noite: graça e paz. Não é tremendo isso aí, irmãos? Tremendo, né? Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos aqui, irmãos, é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Então, o que João está dizendo aqui? João está se referindo à Trindade. Primeiro, aquele que era, que é e que há de vir, o grande eu sou. Aos 7 espíritos, que é o Espírito Santo. Isso, vamos pegar esses 7 espíritos. Tem um texto aqui que eu quero ler para os irmãos. Isaías, capítulo 11. Só para os irmãos entenderem essa referência dos 7 espíritos. O livro de Apocalipse, irmãos, tem muita referência do Antigo Testamento. Então aqui nós vamos fazer esse exercício de estar procurando. Os irmãos estão entendendo, né? Esses textos aqui. Olha só, por que é o Espírito Santo? Capítulo 11 de Isaías. Todos acharam? Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Glória. Diz assim, ó: o ramo surgirá do tronco 17. Isaías está profetizando aqui. E das suas raízes brotará um renovo. Quem é esse ramo? Jesus. Bem, Isaías está falando de Jesus. E olha só. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre ele. Quem é o Espírito do Senhor? Espírito Santo. Olha só, aí aqui ele faz menção dos 7 espíritos. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, conselho, poder. Aqui repete conhecimento, mas deve ser outra palavra. E temor do Senhor. Então, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. É isso mesmo? 6, né? Mas aqui os 7 Espíritos de Deus é referência a esse texto aqui, entendeu? Esse texto aqui. Espírito do Senhor, 7. Espírito do Senhor, Espírito do conhecimento, Espírito de entendimento. Os 7 Espíritos que João faz a referência aqui são esses 7 Espíritos do Senhor. Amém? Então ele está se referindo aqui ao Espírito Santo, ok? E verso 5: de Jesus Cristo, que é, primeiro, testemunha fiel. Verso 5: e da parte de Jesus Cristo, que é, primeiro, testemunha fiel. Segundo, primogênito dentre os
mortos. E terceiro, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Glória a Deus. Verso 6, olha só o que diz o verso 6. E nos fez o quê? E nos fez o quê? Reis para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele continua. Aqui, irmãos, olha só, João, ele vai estar falando para nós que, primeiro, Jesus é testemunha fiel. O tempo que Jesus esteve aqui na terra, Jesus, ele nunca se preocupou em revelar a si mesmo. Ele sempre revelava ao Pai. Né? Por exemplo, na história de Lázaro, Pai, graças te dou. Sempre revelava ao Pai, fiel testemunha de Deus. Né? Segundo, primogênito dentre os mortos. É interessante, olha só essa questão do primogênito. João 3,16, o que está escrito? Quem é bom de Bíblia? João 3,16. E enviou o quê? Unigênito, certo? O que é filho unigênito? Primeiro, único, ou seja, filho único. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, Jesus não é mais filho unigênito. Ele é primogênito. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo vai explicar essa história para nós. Jesus não veio apenas morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Jesus, irmão, isso é uma coisa tão maravilhosa que eu vou falar aqui, que da mesma forma que Jesus passou pela morte e ressuscitou, nós também, nele, estamos no mesmo processo. Por isso que a morte para um cristão não é o fim. Nós não devemos ficar desesperados por causa da morte. Porque assim como ele passou pela morte, ficou 3 dias morto, e no terceiro dia ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Entendem isso? Entende que Jesus venceu a morte e que para nós a morte não basta de um sono. Crente não morre, crente dorme. Não é maravilhoso essa questão? Porque a morte é algo incomum para nós. Ninguém gosta da morte. Ninguém gosta. Mas olha só, Jesus venceu a morte. E não só venceu a morte, ele se tornou primogênito. E assim como ele ressuscitou e teve um corpo transformado, glorificado, nós também teremos um corpo semelhante ao dele. Está em 1 Coríntios capítulo 15. E João está fazendo essa referência aqui. E ele é o soberano dos reis da terra. E o que ele fez? Olha, ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Irmãos, eu já estou muito feliz pelo fato dele ter me libertado dos meus pecados e ter lavado o meu pecado pelo seu sangue. Irmãos, eu estaria muito feliz, eu já estou muito feliz, se eu estivesse aqui sentado ouvindo alguém. Já é a salvação para mim. Mas não bastou só isso. Olha só o que ele fala aqui. E nos constituiu, verso 6, e
você está sendo preparado para algo maior do que dessa terra? Sabe por que nós enfrentamos tanta luta, tanta dificuldade, tanta coisa terrível? Sabe por que nós somos afrontados? Sabe por que nós somos entristecidos? E muitas vezes as pessoas nos desprezam e fazem tudo para nos fazer parar. O diabo, irmãos, ele faz tudo para nos fazer parar. Você acha, irmãos, que é só a salvação? Você acha que você lá no céu, você vai estar tocando harpa numa nuvem? Irmão, existe algo maior que a gente não para pensar. Olha só, ele nos constituiu. Na versão ali, nos fez reis e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Irmão, isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. Eu lá quero saber da besta. Eu sou rei e sacerdote. Ele já tem reservado isso para cada um de nós. E muitas vezes a gente se perde por pouco. Muitas vezes a gente quer desanimar por pouco. Muitas vezes a gente quer largar por pouco. A gente quer chutar o balde por pouco. A gente quer pular o barco por pouca coisa, irmão. Olha só o que Deus está dizendo para a gente aqui. Ele nos salvou. Não bastou só me salvar. Ele me constituiu. O que é constituir, irmãos? Ele elegeu. Ele disse assim: Marisa, é você. Natanael, é você. Reginaldo, é você. Mas não, é você. Então, o nosso ministério vai muito mais além, irmão, da nossa própria vida. Entendem isso? Que Deus está nos preparando além da nossa vida. A nossa vida aqui é um treinamento. Aqui, irmão, é um treinamento. Isso tudo aqui, ó, é treinamento. É treinamento. Vai vir mais lá na frente. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Tá vendo o revelar de Deus aqui? É uma revelação que não se fala. Deus está revelando isso para mim e para você nessa noite. Verso 7. E ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Verso 8. Então ele vem nas alturas, e todos aqueles que os ultrapassaram, ou seja, todos aqueles que nos perseguiram, porque quem persegue a igreja persegue a ele. Todos aqueles que fazem mal ao povo de Deus, não está fazendo mal ao povo de Deus, está fazendo mal a Deus. É muito interessante quando você lê a história de Saulo. Quando Saulo está no caminho de Damasco, Jesus não chega para Saulo e fala assim: Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Jesus não fala assim: olha, por que você não está perseguindo? Por que você está perseguindo os crentes lá de Damasco lá? Não, Jesus fala: Saulo, Saulo. Eu já ouvi essa história a vida toda, por isso que eu estou contando, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, você está brigando é comigo. Todo o sofrimento que você está causando é eu que estou sofrendo. Cada puxada, porque o que ele fazia, irmão? A Bíblia diz que ele chegava na casa das pessoas, puxava as mulheres pelo cabelo, prendia todo mundo. Ele tinha prazer em
lá em Timóteo. E Jesus fala assim para ele: você está fazendo isso para comigo. Irmãos, quem mexe com igreja, mexe com o dono da igreja. Por isso que eu nem me preocupo muito. Perseguição da igreja. Eu não fico com dó da igreja, eu fico com dó da pessoa que está perseguindo a igreja. Irmãos, eu estava pensando esses dias. Grandes imperadores se levantaram contra a igreja. Aonde estão eles hoje? Grandes impérios, grandes regimes políticos se levantaram contra a igreja. Vamos acabar com a igreja, vamos acabar com a Bíblia. Aonde estão eles hoje? E a igreja continua de pé. A igreja continua assim, caminhando. Passos pequenos ou passos largos, problemática do jeito que é. Mas está caminhando. Glória a Deus por isso. Verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bonito isso, né, irmãos? Eu também, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição. João não estava alheio ao sofrimento de todo mundo. João estava sofrendo junto. Eu, João, companheiro de vocês. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Eu estou aqui, na ilha de Pátmos. E o motivo de eu estar aqui é por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Glória a Deus. Verso 10. E no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê, e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João estava lá na ilha de Pátmos. Mal sabia ele que ele tinha um grande encontro na ilha de Pátmos. Irmãos, às vezes a vida nos leva para lugares terríveis, desertos terríveis, e a gente não sabe, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas o que você não sabe é que muitas vezes nesses lugares terríveis existe uma grande revelação de Deus aqui para você. Foi o que aconteceu aqui. Quem sabe João estava pensando: o que eu estou fazendo aqui? Quisera eu estar ajudando os meus irmãos, pregando a palavra em vários lugares. O que eu estou fazendo aqui? E de repente ele recebe essa revelação no dia do Senhor. No dia do Senhor é o domingo. Era um domingo. E de repente ele se acha no Espírito, né? Achei-me no Espírito. Ele sentiu o Espírito. E ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos estudar cada um, porque existe uma mensagem de Deus para cada uma dessas igrejas. Então, o livro de Apocalipse
no seu primeiro momento, ele foi destinado a essas 7 igrejas. Semana que vem nós vamos mostrar o mapa, você vai ver que era tudo igreja próxima uma da outra. Seria mais ou menos a regional leste 5 aqui. O Bosco, Parque Nova Esperança, Santa Hermínia, uma região, né? E é interessante que o número 7, quando o livro de Apocalipse ele vai falar de 7, ele fala muito no livro 7, número 7, né? Fala da plenitude, da perfeição. Então, por que o livro de Apocalipse ele foi escrito direcionado para 7 igrejas? Ele foi direcionado para toda a igreja. Toda a igreja. E é muito interessante pensar sobre igreja. Muito interessante pensar sobre igreja. Porque nós estamos acostumados e nós herdamos esse conceito da igreja romana. De igreja. A gente não tem um conceito de igreja no sentido bíblico. Porque a igreja não é o prédio. A igreja não é esse prédio. A igreja somos nós. Comunidade. Isso aqui é igreja. Quando nós nos reunimos, o que é igreja? Resumidamente, igreja é aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 18. Quando ele fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei convosco. Tem muita gente que usa esse versículo como uma bengala, né? Por exemplo, sexta-feira vem só 2 aqui. Aí o pastor fala, para justificar, irmão, não fica triste não. Porque quando vier 2 ou 3, irmão, esse versículo não é para ser usado como bengala, é um versículo maravilhoso. Porque quando é que nasce uma igreja? Eu vou ensinar para vocês. Sabe quando que nasce uma igreja? É quando eu estou na rua. De repente eu encontro o Reginaldo. Pastor, irmão Reginaldo, tudo bem? Como você está? Tudo bem? Tá? Daqui a pouco nós vamos começar a falar de Jesus. E a gente sente aquela presença de Jesus. Ali já aconteceu uma igreja. Ali já é uma igreja. Quando nós nos reunimos para falarmos ou tratarmos de Jesus, igreja. Então tem muito lugar aí que é prédio, só que não é igreja, porque Jesus não está lá. Igreja, irmão, ela só se configura igreja se Jesus estiver ali. Se Jesus não estiver ali, não é igreja. Não é igreja. Então vamos lá. Então ele vê uma voz. Ele está aqui, João está aqui, e ele vê uma voz. Olha, escreva um livro para as 7 igrejas. E ele volta para trás, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, como uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancas como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. E os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E a sua voz como um som de muitas águas. E tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Pedi para o Nathanael colocar a figura. Mim.
Olha, é uma figura, né? Foi isso aqui, irmãos, que Jesus viu, ó, que João viu. Essa figura majestosa que estava falando com João atrás dele. Aí ele volta. Quem é essa figura? Jesus. Jesus de uma forma que ele nunca viu. Porque até aqui, a última lembrança de Jesus é de um Jesus ressuscitado. Mas ele não viu Jesus glorificado. Aqui é a imagem, a descrição de Jesus glorificado. Né? Lógico que o autor pintou aqui e tal, né? Mas é o que diz o texto. Então vamos lá os detalhes. Veste, vamos lá. Ele viu 7 candelabros de ouro, e entre esses 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro em redor do peito. Ou seja, era uma veste de sacerdote. O sacerdote se vestia assim. O cinturão de ouro, né? Seus cabelos, sua cabeça e seus cabelos eram brancas como a lã, de tão brancas quanto a neve. Os seus olhos